se tu validar um serviço, tu tá validando o problema? Não, porque o problema é antes. São duas fases diferentes, né, separadas. Uma coisa é você saber se o cliente tem o problema. Então, pô, o cara tem esse problema. Quem faz muito isso são as startups. Uma startup, antes dela nascer, o cara, ele vai lá e tem uma ideia genial, que ele acha que é genial até aquele momento, né? Só ele acha, às vezes, né? Mas beleza. Aí, nossa, cara, uma ideia genial, tal. Beleza. Se naquele momento ele já encontrasse uma solução e saísse desenvolvendo essa solução, ele podia quebrar a cara lá na frente. Porque ele ia tentar vender aquilo e vai que ninguém quer. Aí, o cara Vai que ninguém investiu tira. tempo, dinheiro e na verdade chegou lá na hora ninguém... Aí então, aquela ideia inicial que ele teve foi, teoricamente, para resolver um problema que ele acha que existe no mercado, que ele acha que existe naquele grupo de pessoas, beleza? Tá, agora uma coisa é ele achar e outra coisa é realmente aquilo existir. Então o que ele precisa fazer? Ele precisa validar se esse problema realmente existe. O problema, antes da solução, antes do serviço, é só validar o problema, caramba. Como que ele vai validar isso? Ele tem que entrar em contato com as pessoas. Eu já tô partindo do princípio que já é um nicho específico, né? O cara definiu um nicho de mercado e ele tem que estudar essas pessoas, tem que entrar em contato com elas, tem que ver onde elas estão e em eventos que essas pessoas estão. E com a internet isso é muito fácil de fazer, é bem mais fácil porque tem grupos, tem fóruns, tem coisas que as pessoas estão ali. Ele pode até lançar uma campanha que só para coletar esse tipo de informação, sabe? Só para ver se tem pessoas interessadas em resolver aquele problema. Dessa forma, ele valida o problema. É a primeira fase, né? Valida o problema. Antes do cara pensar no produto, antes dele começar a desenvolver qualquer coisa. Antes de começar um projeto, ele tem que primeiro saber se isso aí... Exatamente. Ele tem que primeiro resolver... Cara, existe o problema, aí depois, se existe o problema aí, ele vai pensar na solução. E a solução, aí que tá o grande erro que eu percebo em vários empreendedores. O cara acha que a solução é o que ele sabe fazer. Só que às vezes não é. Às vezes é um programa de TV, às vezes, sabe? Às vezes é uma coisa nada a ver com o que ele sabe fazer. Então, só que isso é outra fase, né? A gente ainda tá na fase da validação do problema. Então, validou o problema é o quê? Entrar em contato com as pessoas e entender se elas realmente têm esse problema que ele possa resolver. Aí ele começa a pensar em, tá, beleza. Realmente existe esse problema, então eu estava certo. E agora como que eu resolvo isso? Aí ele vai encontrar uma solução. Ele vai pensar uma solução, porque normalmente é o contrário, né? A pessoa pensa na solução antes de entender se tem um problema. Cara, eu tenho uma solução aqui e eu quero vender essa solução. Tá, mas qual que é o problema que essa tua solução resolve? Existe mesmo esse problema? Tem pessoas que têm esse problema que gostariam de resolver? O problema é realmente um problema para a pessoa? É um problema na sua visão? Ou é um problema na visão do cliente? Entendeu? Então, é isso que é validar o problema. Sim, porque às vezes tu acha que é um problema, né? Daí tu vai, não, pai, esses caras aqui têm esse problema. E aí tu chega lá e o cara, não, isso aí pra mim não é um problema e talvez se eu mudasse seria um problema, porque tu nem conhece direito o nicho do mercado e que tu acha que tá tentando resolver o problema. Isso acontece muito, porque normalmente esse cara, ele é o especialista no assunto. Então, ele vê o problema com os olhos do especialista. Ele vê o problema com os olhos do especialista. E não necessariamente isso é um problema para o cliente. Por exemplo, se você tá na área da saúde e aí você vê que uma pessoa lá, ela tá muito acima do peso. Você, como especialista nisso, você sabe o quanto que aquilo pode implicar na vida dela. Que pode ter vários problemas de colesterol, de coração, né? do coração, problema no joelho, porque tá muito pesado. Você sabe, porque você é da área, você é o especialista. Então, na sua visão, você vai olhar assim, ó, caramba, esse cara tem um monte de problema. Aí você vai conversar com ele e ele não tem problema, porque ele não percebe aquilo como um problema. Pode ser por desconhecimento? Pode. Mas o fato é que você não vai vender uma coisa baseado num problema que a pessoa não percebe que tenha. Vai pra ele, tá tudo bem. Ele gosta de estar acima do peso, gosta de tá gordinho e tal, e pra ele tá é mais vantagem tomar cerveja e comer esse churrasco todo final de semana do que fazer exercício. E tá tudo bem, porque cada um tem sua vida, a vida do cara. E então, a questão não é se ele tem realmente o problema, é se ele percebe esse problema e se ele gostaria de resolver, né? Tá, e
E não tem uma forma de talvez tu alertar esse problema pra ele? Tem, né? Nesse Claro. exemplo que tu deu aí, por exemplo, o cara, tu como especialista sabe que ele vai ter um problema de saúde lá na frente e tem como uma forma de tu alertar ele e que talvez o teu produto resolva isso, mesmo que o mercado não saiba que existe esse problema? Sim, com certeza. Até é o que a gente faz aqui, né? Porque o profissional de TI, ele não percebe que ele tem um problema, que é, a maioria deles trabalha no TI tradicional, que é lá, a compra servidor, instala software, instala Linux, instala Windows, tal. Isso é um problema, porque essa coisa da infraestrutura, desse tipo de uso da tecnologia, isso está caindo por terra. E a computação em nuvem está cada vez mais em alta. E os profissionais de infraestrutura, eles estão migrando para computação em nuvem. Eles precisam migrar. E muitos não estão fazendo. E o que a gente faz para tentar alertar isso? A gente cria conteúdo. Conteúdo são vídeos ensinando isso para as pessoas. Cara, você sabia que isso pode acontecer, aquilo pode acontecer? Olha só o que dá para fazer aqui, o que dá para fazer ali. Mesma coisa para esse cara aí que tem talvez um problema de saúde e não sabe, né? Tem que alertar ele. Mas aí, assim, mas é uma educação do mercado, né? É uma coisa mais trabalhosa de fazer. É uma coisa que você vai precisar educar o mercado, criar esse mercado e pode demorar um pouco. Vai precisar atrair atenção pro problema dele, né? Que o cara não tá vendo que tem. Aí tu vai precisar primeiro atrair a atenção pro problema pra depois poder oferecer pra ele a solução. Tu que pegar um mercado que já tem um problema estabelecido e o cara já saiba que tem esse problema. Tu pegar um problema já existente, que existe a percepção do problema, é mais fácil, porque você só precisa chegar com a solução, né? Sim. Você não precisa fazer o cara entender que ele tem um problema e aí quebrar um monte de crença limitante que o cara tem e quebrar um monte de resistência que o cara tem à mudança pra aí depois você apresentar uma solução, né? A gente faz esse trabalho aqui, mas né, é uma coisa que é mais trabalhosa, assim, mas né, é uma possibilidade.